Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Estamos aí no episódio 11 do módulo 2 da série A Ordem. E nesse episódio nós vamos falar sobre o marxismo e a ordem. É uma dessas teologias políticas rivais que a gente tem trabalhado aqui nessa cronologia histórica a respeito do desenvolvimento da ordem. E obviamente que nós vamos falar do marxismo, vamos falar sobre essa igreja entre revolução e missão profética. E é fundamental se adentrar nas obras de Karl Marx para entender principalmente os conceitos de alienação, revolução, de crítica à religião, consequentemente chegar a Antônio Gramsci, onde ele fala também sobre hegemonia cultural e poder simbólico, e também na Escola de Frankfurt, especialmente nas obras de Herbert Marcuse, que faz uma crítica à ordem estabelecida muito forte, e então continuar nessa reflexão de Eric Voegelin aqui, porque ele vai estabelecer essa ideia de marxismo como religião secular e também fazer uma reflexão dentro do contexto adventista sobre as advertências escatológicas, principalmente nos contextos dos livros de Ellen White. Quando você vai trabalhar Marx e alienação, essa crítica à ordem artificial, você vai ver que Marx foi um dos mais influentes críticos dessa ordem social moderna. A sua teoria da alienação revela um olhar profundo sobre como as estruturas econômicas e políticas podem desumanizar o ser humano. E para Marx, o capitalismo não é apenas um sistema de produção, mas uma ordem artificial que rompe com os laços naturais e espirituais entre o ser humano e a sua essência. E no pensamento marxista, o trabalhador ele se torna estranho ao produto do seu trabalho, ao processo de trabalho, e também à comunidade e finalmente a si próprio. E essa alienação não é apenas econômica, mas ela também é existencial. E a ordem social construída sob o capitalismo, de acordo com os marxistas, vai ser percebida como uma forma de dominação e distorção da vida autêntica, criando uma ilusão de liberdade enquanto perpetua a opressão. Essa crítica à ordem ela também não se limita ao sistema econômico. Marx também vê a religião como parte desse aparato de alienação. E a famosa expressão, como nós conhecemos, a religião é o ópio do povo, também deve ser entendida, ao meu ver, nesse contexto, né? Para ele, a religião institucionalizada consola o sofrimento causado por uma ordem justa, mas, acima de tudo, também a legitima. E, em vez de denunciar as causas materiais do sofrimento, a religião, então, promete um consolo espiritual, reforçando a resignação. Esse é parte do pensamento marxista quando envolve a religião dentro desse bojo. E, nesse ponto, o marxismo entra em rota de coalizão com qualquer estrutura religiosa organizada. Não é só com a Igreja Adventista, é com qualquer estrutura de religião organizada. Quando você olha Marx, a verdadeira libertação, para ele, exige a superação tanto do sistema econômico capitalista quanto das formas religiosas que o sustentam ou toleram. E aí você vai ver que a crítica marxista à religião é, portanto, uma crítica à sua função institucional e à ordem que ela representa. E você vai perceber também que essa visão radical da alienação vai trazer algumas implicações. Isso também vai nos convidar a uma reflexão, né? E a primeira reflexão que a gente pode fazer aqui é até que ponto nossas estruturas religiosas também libertam. Elas realmente libertam? Existe o risco de que a Igreja Adventista, como instituição, reproduza elementos de uma ordem que seja artificial, burocrática e desvinculada de missão profética? Então, a crítica de Marx, mesmo partindo de pressupostos que são completamente materialistas e ateus, levanta perguntas também importantes sobre a autenticidade, justiça e fidelidade ao Evangelho. E quando a gente aborda essas tensões, a liderança adventista não precisa adotar o marxismo, claro que não, jamais. Mas ela deve escutar suas críticas com um espelho incômodo, né? Revelando onde a estrutura pode ter perdido o vínculo com o Espírito Santo, com a palavra de Deus e com o povo em si. E o primeiro passo para redescobrir a ordem como instrumento de missão, né? E não como um fim institucional, é fazer essa autorreflexão. Então, a primeira coisa que nós vamos perceber dentro dessa realidade do marxismo é como que a revolução surge como uma nova liturgia de redenção. No pensamento marxista, a revolução não é apenas um evento político, mas é um rito de passagem, é uma verdadeira liturgia secular de redenção. Nós estamos falando de teologias políticas rivais
baseadas em pensamentos com fundamento gnóstico. Entenda isso, pessoal. Esse episódio é um episódio de continuação do episódio anterior, porque nós falamos das outras teologias políticas rivais e deixamos o marxismo para um episódio específico só para ela, porque ela é que alcança a maior relevância dessas teologias políticas rivais no mundo contemporâneo. Você vai perceber que Marx ele propõe a superação da alienação por meio de uma transformação radical das estruturas sociais, econômicas e culturais. E essa transformação, ela não é pragmática, ela é totalizante, tá? Ela não busca apenas reformar o sistema vigente, mas destruí-lo, substituí-lo por uma nova ordem fundada de igualdade e numa justiça que é material. E essa dinâmica confere à revolução um papel quase que messiânico, né? O revolucionário assume o lugar de profeta, aí o partido torna-se a nova igreja e o manifesto é a nova escritura. E a classe operária é o novo povo eleito. É isso que você vai ver. A história lida como um conflito entre opressores e oprimidos, e o juízo final é a tomada do poder pelos marginalizados. Aí você vai ver que a linguagem, os símbolos, os ritos e até os mártires são ressignificados numa teologia política que pretende redimir o mundo pela ação humana. Tá? Nós estamos falando de um sistema gnóstico, pessoal. Então essa liturgia revolucionária ela não é neutra, você precisa entender isso, por isso que isso não se coaduna com o evangelho. Ela substitui a esperança escatológica por uma redenção imanente, aqui, na Terra. Todo sistema marxista é um tipo de escatologia imanente. E onde o cristianismo vê o reino de Deus como realidade transcendente que irrompe na história pela graça, o marxismo vê a utopia como produto inevitável da luta de classes. E onde a fé aponta para o Cordeiro, o marxismo aponta para essa massa revolucionária, tá? E aí a cruz é substituída pela barricada e a missão é substituída pela militância. E essa substituição simbólica ela é muito perigosa para a instituição religiosa. Porque quando a lógica revolucionária penetra no discurso eclesiástico, ela tende a reinterpretar a missão profética da igreja em termos políticos imediatistas, em termos puramente sociológicos. Aí a denúncia profética perde a sua dimensão espiritual e se torna panfleto ideológico. Aí a justiça do reino é reduzida à agenda partidária. E aí a autoridade da palavra cede lugar à palavra da ordem. Por isso que a igreja adventista não se considera uma igreja partidária. Ela é política, né? Porque ela estabelece todo esse legado que nós temos conversado aqui de que política é participar da vida da polis, da cidade, mas ela não é partidária, tá, pessoal? Ela não sobe em palanque de partido. Por quê? Porque nós estamos falando da autoridade da palavra, que não cede lugar à autoridade da ideologia. Então, a igreja adventista, com a sua identidade escatológica e a sua missão profética, ela corre também o risco de absorver essa mentalidade revolucionária e se confundir, né? Libertação com militância, justiça com ressentimento e missão com transformação social sem transcendência. Aí a tentação de instrumentalizar a linguagem bíblica para fins ideológicos sempre existirá, especialmente em tempos de crise, polarização e injustiça visível. E a gente vê isso principalmente nos mais jovens, que passaram por um sistema de educação onde a hegemonia desse tipo de mentalidade, desse tipo de teologia política é soberana, né? Por isso é necessário discernimento teológico para desenvolver não somente esse tipo de conversa, mas também para desenvolver os marcos necessários para proteger a igreja de determinados tipos de gnosticismo, tais como o marxismo. A verdadeira redenção não vem da revolução, vem da cruz. E a missão da igreja é anunciar o juízo e a graça de Deus, não organizar uma tomada de poder. A ordem eclesiástica não é lugar de opressão nem de subversão ideológica, é espaço de discipulado, de comunhão e esperança. Quanta gente precisa aprender isso, né? A profecia denuncia o pecado, mas anuncia o Salvador. A liderança espiritual não mobiliza para o conflito de classes, mas para o testemunho do Evangelho eterno. A gente precisa entender isso. No contexto marxista, o homo faber, né? Ele passa por uma desumanização religiosa. E um dos conceitos centrais da crítica marxista da modernidade é o do homo faber, ou seja, o ser humano definido pelo trabalho, pelo fazer. E isso está em contraste com o homem que adora, que vive em relação de reverência com o transcendente. O homo faber representa o ser humano como agente de transformação radical da natureza e da história.
essa ênfase sobre a produção, a ação e a transformação, quando ela é absolutizada, ela conduz à desumanização da vida espiritual e da vida comunitária. Por isso que, para Marx, o homem realiza a sua essência através do trabalho, mas no capitalismo esse trabalho é alienado, transformando o ser humano em instrumento de uma máquina que ele não controla. Transposto para o campo da religião, esse conceito levanta questões profundas, né? O que acontece quando a religião também passa a operar sob a lógica produtivista? Quando o valor da fé é medido por eficiência, resultado e desempenho, o que acontece? Então, a desumanização religiosa ocorre quando a igreja adota o ethos do homo faber como critério de avaliação espiritual. Pastores são cobrados por produtividade, membros por participação, instituições por desempenho, aí a missão se transforma em meta e o discipulado em programa. Aí a espiritualidade se reduz à funcionalidade. E o homem que adora cede lugar ao homem gerencialis, né? Que é o homem que gerencia. E esse fenômeno, gente, ele, embora impulsionado por boas intenções, né? Alcance, relevância, crescimento, pode produzir efeitos devastadores, que é o esgotamento espiritual, essa alienação litúrgica, uma tecnocracia pastoral e também a instrumentalização da fé. E aí a igreja deixa de ser um espaço de encontro com o sagrado para se tornar uma engrenagem operacional. E a igreja precisa estar vigilante. A tradição profética adventista valoriza profundamente a liberdade, a consciência e a comunhão. E reduzir a fé a uma agenda de produtividade é trair esse legado. É preciso restaurar o equilíbrio. Trabalho sim, mas com resposta à graça. A gente sempre fala aqui na nossa conferência, é preciso trabalhar, mas trabalhar com alegria. Trabalhar com significado. É trabalhar com missão sim, mas como fruto de adoração. É ordem sim, mas como espaço de vida, não de opressão. Então, o homem que adora precisa ser recuperado como paradigma espiritual, não é o homo faber. Somente assim a igreja poderá resistir à lógica utilitarista que define o ser humano apenas por sua utilidade. A liderança precisa cultivar liturgias vivas, espaços de escuta, tempos de descanso, ritmos de graça. E a ordem deve libertar e não aprisionar. Porque a igreja, pessoal, não é uma fábrica de resultados, ela é a casa de oração, corpo de Cristo, ela é santuário do Espírito Santo. Então é muito importante a gente entender a influência cultural, não somente de Marx, mas dos desdobramentos de Marx. Aí eu me refiro a Gramsci, aí eu me refiro aos riscos para uma ordem eclesial que é completamente artificial. A crítica marxista se aprofunda ao meu ver, com Antônio Gramsci. Porque ele desloca o foco da revolução econômica para o foco do campo da cultura. E para Gramsci não basta você tomar o poder político, é necessário conquistar a hegemonia cultural, mudando os valores, as narrativas, as instituições de uma sociedade, para que ela espontaneamente abrace essa nova ordem. E essa revolução cultural, ela, ao meu ver, é muito mais sutil, mas também muito mais penetrante e duradoura. A estratégia gramsciana não visa uma ruptura brusca com o sistema, mas é uma infiltração progressiva. A religião para Gramsci deve ser desconstruída desde dentro, deve ser ressignificada seus símbolos, suas doutrinas, suas práticas, para que sirva então a nova ideologia. E em vez de combater a fé com armas, o projeto gramsciano é subvertê-la, transformando em veículo de uma nova consciência social. Na prática, pessoal, isso significa transformar a linguagem teológica em linguagem política, tá? Quando essa ideia de subversão, alienação, revolução começa a ser parte da linguagem popular da vida da igreja, tá? Aí você vai ver que é reinterpretada a missão da igreja em termos sociológicos e revolucionários. Aí substitui a doutrina pela militância. Aí você substitui a espiritualidade pelo engajamento partidário. Aí a profecia vira propaganda, tá? Não se elimina a religião, somente reconfigura-se a sua função. E esse tipo de influência pode ser detectado em setores da igreja, quando o foco da missão se desloca para pautas culturais e ideológicas de origem secular. Quando o evangelho é reduzido apenas como ação social. Quando a linguagem bíblica ela é moldada por categorias de opressor e oprimido, e não de pecado e redenção. Tá certo? Quando o discipulado se transforma em ativismo eclesial e a mensagem profética se converte em crítica estrutural. Tá? É muito importante. E a gente vê isso de monte, principalmente nas novas gerações. O risco aqui é a perda da identidade escatológica. A igreja deixa de ser sinal do reino vindouro para se tornar ferramenta de um projeto político terrestre. Aí a ordem deixa de ser expressão da vontade de Deus e passa a refletir os interesses do momento.
A liderança se torna gestora de expectativas culturais e não guia espiritual da comunidade de esperança. E reconhecer essa influência, pessoal, reconhecer essa influência gramsciana exige coragem e muita vigilância, porque isso é hegemonia, tá? Isso é hegemônico hoje em dia. Não se trata de rejeitar o compromisso social do evangelho, nunca, não é disso que nós estamos falando, mas de garantir que ele seja sempre iluminado pela cruz, pela palavra de Deus e pela promessa do reino vindouro. A justiça de Deus não é ideológica, pessoal, ela é redentora. A profecia não é agitadora, ela é reconciliadora. A missão não é capturada, ela é enviada. Diferente. E as implicações disso para a igreja adventista são diversas, porque a missão adventista ela surge como resistência a essa cultura revolucionária. É muito importante salientar. Diante das críticas e ameaças apontadas pelas lentes do marxismo, especialmente nas suas variações mais culturalmente sofisticadas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é chamada a oferecer uma resposta que não seja de reação ideológica, mas de fidelidade profética. Tá? Esse é o ponto. Não é entrar no ponto da discussão com os mesmos corolários de uma teologia política rival. Não é disso que nós estamos falando. A missão adventista não pode ser capturada, pessoal, nem pela lógica da revolução, nem pela apatia institucional. Ela deve resistir com discernimento, espiritualidade e esperança. E essa resistência, ela começa pela reafirmação da centralidade escatológica da missão. A igreja não existe apenas para aliviar o sofrimento social, mas para proclamar o evangelho eterno e preparar um povo para o retorno de Cristo. A justiça é parte do reino, mas não substitui a salvação. O clamor por liberdade, igualdade, fraternidade encontra sua resposta mais profunda na cruz do Calvário. É na promessa da nova terra e não em projetos históricos de redenção imanente. Além disso, pessoal, a Igreja Adventista precisa investir numa formação teológica e cultural crítica. Pastores, professores, líderes e membros devem compreender as raízes e impactos dessas ideologias modernas, aprendendo a discernir entre a ação social bíblica e o engajamento ideológico. Isso implica estudar filosofia, isso implica estudar sociologia e história sob uma cosmovisão bíblica. Me entenda muito bem aqui, sob uma cosmovisão bíblica, que seja capacitado aqui não para apenas rejeitar o erro, mas para oferecer alternativas sólidas e transformadoras, não com background de teologias políticas rivais, que vai apregoar uma nova linguagem baseada na revolução, tá? Uma revolução que busca a guerra, a luta de classes, e não a reconciliação baseada no amor. A igreja, ela deve cultivar uma espiritualidade profunda, e essa espiritualidade deve ser também comunitária e encarnada. Onde a cultura revolucionária busca a ruptura, a fé busca a reconciliação. Onde o marxismo promove o conflito de classes, o evangelho promove o perdão e a comunhão. Onde a ideologia impõe o ativismo, a missão inspira o discipulado. A vida da igreja local precisa ser o centro dessa resistência, pessoal. O povo que ora, serve, que ama, que escuta, que prega, com poder e mansidão. E aí você vai entender que a estrutura da igreja ela deve ser continuamente revista à luz do seu próprio propósito. A ordem não existe para manter uma burocracia, existe para sustentar a missão. E qualquer parte do sistema que bloqueia, que esfria ou politiza o avanço da pregação do evangelho precisa ser reformado. A liderança deve lembrar que a fidelidade a Deus não se mede pela preservação do modelo, mas pela disposição de ajustá-lo sempre que necessário para que Cristo seja exaltado. E resistir à cultura revolucionária, portanto, não é resistir à transformação, tá, pessoal? É, acima de tudo, resistir à substituição do evangelho por ideologias humanas. A missão adventista é em si revolucionária. Se você quiser usar essa linguagem, que eu não gosto, tá? Eu diria, ela é muito mais reveladora, mas no sentido mais radical, vamos assim dizer, ela transforma o coração, ela renova a mente, ela reconcilia o mundo com Deus, ela antecipa o reino que vem. É essa missão que deve nos guiar, purificar, né? Que deve nos enviar até aquele último dia, o dia da volta de Cristo. Então a gente não pode se deixar capitular por isso, por essas ideologias políticas rivais baseadas em sistemas gnósticos. Eu quero trabalhar no próximo episódio, mergulhar um pouco mais nas origens e desdobramentos históricos do marxismo afetando a cultura. Nós vamos analisar como ele se entrelaça com outras correntes contemporâneas
e como a igreja pode enfrentá-lo com sabedoria bíblica, firmeza doutrinária e compromisso profético. Afinal, nós queremos uma ordem que não reflita tais sistemas baseados no materialismo e no ateísmo, mas uma ordem que vem de Deus. Por isso, eu quero te encontrar no próximo episódio. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Te espero lá e até breve.